Olá, muito boa noite para todo mundo. Ponteando uma boiada de qualidade, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV pegou a estrada e deixou a fazenda da Guanchuma bem na hora em que a Anhuma cantou o seu canto de despedida e saudade. E depois de levar um chapadão de vencida, a gente está chamando agora os companheiros e companheiras boiadeiros para nossa reunião novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. A plataforma GDT, a Global Daily Trade, que funciona mais ou menos como uma bolsa de negociação e, como já é da sabedência dos companheiros e companheiras produtores brasileiros, serve de referência para o setor leiteiro no mundo inteiro, promoveu nesta terça-feira, recém-passada, o seu segundo leilão deste mês de junho. E, mais uma vez, o resultado mostrou que o povo do mercado internacional está pisando leve no chão e prestando muita atenção para não dar um passo errado. O que aconteceu foi que a cotação média dos produtos comercializados apresentou uma nova queda, descendo para 4.389 dólares por tonelada, o que representou uma redução de 1% em relação ao que tinha sido registrado no pregão anterior, que foi realizado 2 semanas antes. Já o volume de derivados ofertados, que na semana retrasada tinha aumentado 7% na comparação quinzenal, agora andou para o lado contrário e diminuiu 6,7%, retrocedendo para 15.209 toneladas. Pegando agora para destrinchar a relação dos produtos vendidos neste evento, o maior tombo foi do queijo cheddar, que caiu 5,1%, saindo por 4.992 dólares por tonelada. O leite em pó integral, que em quantidade é o derivado mais negociado na GDT, teve uma desvalorização de 2,1% e voltou para 4.084 dólares. Já o único aumento do dia foi da manteiga, que teve uma alta de 1,4%, arribando para 7.890 dólares por tonelada. De acordo com os analistas da cooperativa Fonterra da Nova Zelândia, que organiza os leilões da GDT, a parte principal da explicação para esta situação atual é a insegurança geral do mercado por conta das barreiras tarifárias do governo estadunidense e das guerras na Eurásia e no Médio Oriente. Ao mesmo tempo, a previsão é de aumento na produção nos próximos meses. E aí os compradores estão esperando para ver de que lado o vento vai bater daqui para frente, né? Já a respeito da influência que este resultado vai ter aqui no setor leiteiro brasileiro, os especialistas do portal Milk Point recomendam prudência ao pecuarista, porque não demora nada para esta queda nos preços lá de fora bater na porteira dos nossos fornecedores do Uruguai e da Argentina. Isso deve voltar a incentivar as importações da indústria laticinista e dos distribuidores atacadistas brasileiros. Começou nesta terça-feira a FEICORTE 2025, que está reunindo no município paulista de Presidente Prudente as principais raças produtoras de carne criadas no Brasil e toda a cadeia produtiva do setor. E o primeiro dia da feira foi com churrasco e gado na pista. Mais informações a gente confere com o repórter Pedro Costa. Olá a todos, acompanham aqui pelo Terra Viva DBO na TV. O dia foi marcado pela abertura oficial da FEICORTE 2025, que reuniu diversas autoridades e também teve aí uma marca importante, a doação do governo do estado à prefeitura do parque aqui onde é realizada a FEICORTE, o Parque Jacob Tozello. Além disso, teve o Beef Hour reunindo diversas raças, 14 aí, mostrando toda a forma de fazer um churrasco e também cortes especiais. Não, a FEICORTE sempre é uma vitrine que eu acho que muitas pessoas deveriam vir mais. Todas as FEICORTE eu participei e esse ano a gente trouxe a raça Cindy, o julgamento, mais criadores, porque a raça Cindy tem tudo a ver, é o que você falou, com a região. Ele tem carne e ele tem leite, a região precisa do animal de dupla função e o Cindy atende muito bem. E agora eu estou fazendo um trabalho de ultrassonografia com a DGT da Liliane e o Cindy tem surpreendido na avaliação de carcaça, marmoreio alto e AOL alto. Então ele vai atender muito na qualidade de carne. Tanto é que eu estou participando pela primeira vez da cadeia aí da carne, que foi todas as raças participou. Eu doei
uns animais à confraria da carne. Eu doei animais, a carne, né? Não foi animais, a carne. E está sendo um sucesso, todo mundo elogiando. Então, a gente só tem que agradecer essa oportunidade que a FEICORT sempre proporciona para a raça simples. Dos fazendeiros do mundo inteiro, com certeza o brasileiro é um dos mais privilegiados pela natureza por ter sol, chuva e pasto quase o ano inteiro. Mas como nada no mundo é perfeito, o problema é que tem essa palavra quase aí no meio, né? E a gente está justamente na fase de maior dificuldade de ter capim de qualidade nas invernadas para sustentar a boiada. Pois então, para oferecer para o companheiro pecuarista alternativas a respeito do que pode ser feito para não deixar o gado padecer, a gente criou e apresenta agora a nossa sessão sobre pastagens com a doutora Janaína Martuccello, zootecnista e colunista convidada aqui no Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é a BRS Curumim, uma variedade de capim elefante recomendada para pastejo direto pelo gado. Confira. O capim curumim é uma cultivar de capim-elefante que foi lançada pela Embrapa Gado de Leite com o objetivo de ser utilizada para pastejo. É uma cultivar de capim-elefante de porte mais baixo, originária do cruzamento entre capim-elefante de porte alto, mas que apresentavam genes para o nanismo. Portanto, saiu uma planta forrageira com menor comprimento entre os nós. Por isso ela é utilizada para pastejo, justamente por causa da altura. Existem alguns relatos de pessoas que picam também para fornecer no coxo ou para fazer silagem, mas o objetivo principal da cultivar BRS Curumim é a utilização sob pastejo. Agronomicamente falando, a cultivar BRS Curumim é muito exigente em fertilidade do solo, tendo que elevar a saturação de base desse solo para em torno de 60%. Além disso, é muito necessário que no momento da implantação das mudas a gente faça adubação fosfatada, para que a gente consiga estimular o enraizamento e também o perfilhamento, para que a planta possa então preencher o solo com mais facilidade e sair das suas gemas. A adubação de cobertura com nitrogênio e potássio é imprescindível para o bom desenvolvimento dos pastos de capim-curumim. Portanto, após a germinação das mudas, aproximadamente cerca de 40 a 50 dias, é necessário que se faça adubação de cobertura com nitrogênio, ureia ou qualquer outra fonte que possa ser utilizada e potássio, se houver necessidade apontada pela análise de solo, uma vez que é uma planta altamente exigente em fertilidade. Morfologicamente falando, o capim-curumim é então uma das mais baixas cultivares de capim-elefante. E no manejo, ele vai ser então utilizado com uma altura de entrada em torno de 80 centímetros e saída em torno de 35 a 40 centímetros. É importante respeitar os critérios do manejo para que a gente consiga ter os resultados favoráveis, porque um dos maiores destaques do capim BRS Curumim é justamente o fato dele apresentar altíssimo valor nutritivo. Entretanto, o manejo é muito importante para que essa planta possa expressar essa capacidade de entregar proteína e NDT para os animais que estão consumindo. Vencido o espigão e tendo agora a planura do Cerradão pela frente, antes de seguir na direitura do Retiro das Três Figueiras, a gente vai fazer uma parada ligeira na beira deste ribeirão para descansar a boiada pantaneira, mas é já que ali da marchadeira vai ser retomada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A estiagem apertou e, junto com a onda de frio, está prejudicando o restinho da pastagem que tinha sobrado nas invernadas, o que, pelo menos na teoria, deveria aumentar a oferta de boiada terminada na praça e pressionar o preço, né? Mas, em compensação, o consumo caiu menos do que era esperado aqui no nosso próprio terreiro, ao mesmo tempo em que os importadores do mundo inteiro estão querendo comprar toda a carne do Brasil e mandar entregar lá nos estrangeiros. O resultado foi que, com o calendário já entrado e andado na metade fechadeira do mês, a nossa praça boiadeira contrariou o seu roteiro costumeiro e continuou embicada na subida da ribanceira.
Pois então, para campear informação segura a respeito do rumo que o carretão vai pegar no Eito daqui para frente, a gente convidou novamente para a nossa entrevista do dia a zootecnista Juliana Pila, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Juliana. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter a sua presença e a sua competência aqui no arranchamento internetico da nossa comitiva estradeira e novidadeira. Seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar participando aqui com vocês. Prazer é nosso. Ô, Juliana, e agora já dá para afirmar aí, sem medo de errar, que o vento mudou mesmo de lado na nossa Praça Boiadeira, hein? Bom, Sidney, o que a gente tem assistido aí no mercado, né, desde o início de junho, ali, ao longo desse mês, é um mercado mais firme com relação aos preços, né, no mercado do boi gordo. Aqui na Scott Consultoria a gente monitora 32 praças, né, e dessas 32 praças todas apresentaram um aumento de preço se a gente pegar a referência do fechamento de hoje em relação ao início do mês, né. E o que a gente tem visto é uma oferta aí que vem mais comedida quando é comparada com meses anteriores, principalmente com relação à participação de fêmeas, né. Então, isso é mais alguns dos indicativos aí para sinalizar essa tendência aí de mudança da fase do ciclo pecuário, né? Mas a gente ainda tem que acompanhar aí mais um pouco para ver se esse movimento de alta aí realmente vai continuar. Ô, Juliana, você falou aí da oferta de gado engordado na praça, né? Como é que está a oferta de animais saídos do confinamento? Já tem aí uma quantidade mais significativa chegando na praça? Bom, Sidney, quando a gente conversa aqui com o pessoal, né, com os agentes de mercado, a gente já observa que tem sim animais provindos de confinamento, já fazendo parte aí da linha de abate. Mas, né, o grosso aí desses animais devem chegar ao mercado mais a partir de julho, né, do primeiro giro de confinamento, deve chegar com mais força aí o mercado a partir de julho. Mas sim, a gente já vê animais provindos de confinamento já fazendo parte das escalas de abate. Falando em confinamento, né, Juliana, com o pessoal aí do Confina Brasil, da Scott Consultoria, já tendo corrido aí um bom pedaço de chão no sertão, que é que a gente já está sabendo a respeito do tamanho da boiada fechada nessa atual temporada? Bom, Sidney, o Confina Brasil, né, é uma expedição que é feita aqui pela Scott Consultoria, já começou 6 semanas, nós estamos aqui agora na 3ª semana. Na primeira semana, o Confina Brasil percorreu os confinamentos de São Paulo, na segunda semana foram os confinamentos de Goiás e agora na 3ª semana a gente está visitando os confinamentos. Na segunda semana foi de Minas Gerais, agora nessa 3ª semana a gente está visitando os confinamentos de Goiás e também o que a gente tem visto, né, antes de tudo, gostaria de convidar a seguir as redes sociais, @ConfinaBrasil, está trazendo todas as informações, tudo de tendência que tem aí em confinamento. O que a gente tem visto, né, o que a gente tem conversado com o pessoal, que essa expedição tem nos mostrado, é que o número de animais confinados nessa temporada, em relação à temporada passada, na sua grande maioria dos confinamentos visitados, ou é similar ao que a gente viu dos animais confinados em 2024, ou um pouco mais. E a expectativa para 2026 está todo mundo aí um pouco mais animado e estão falando que deve confinar para 2026 um número maior do que 2025. Então a gente tem que aí compilar esses números aí com mais afinco daqui para frente, né? Mas tudo indica que sim, agora nesse ciclo de confinamento deve ser maior que o ano anterior. Já dá para a gente ter uma ideia da rentabilidade do confinamento, pelo menos nessa primeira rodada da atividade, Juliana? Bom, Sidney, quando a gente olha para a fotografia do mercado de hoje, né, analisando aí os preços no mercado de reposição e pensando também, analisando os preços que o mercado futuro vem nos sinalizando hoje, a rentabilidade do confinamento segue positiva. Mas, né, é muito variável, né? Se a gente pegar um mês atrás, o mercado futuro vinha sinalizando uma tendência de baixa e a rentabilidade não estava tão favorável assim. Então, a gente tem que ir acompanhando o mercado para ver realmente o momento exato aí, para ver se o confinamento realmente vai trazer números positivos. Mas na fotografia de hoje, a rentabilidade do confinamento está positiva sim.
Normalmente, sempre que o mês entra na sua metade derradeira, a população brasileira começa a padecer de inapetência de carne, né, Juliana? Essa escrita está sendo quebrada agora na parte fechadeira de junho? Olha, Sidney, é bem marcante, né, esse movimento sazonal que a gente vê dentro do mês com relação à demanda. Na primeira quinzena, a gente vê uma demanda um pouco mais ativa, né, o consumidor, ele está um pouco mais capitalizado e isso acaba reverberando aí em maior quantidade de compras, né, e na segunda semana já com o dinheiro aí diminuindo no bolso do consumidor, esse consumo acaba diminuindo. E esse cenário agora em junho é o que a gente está assistindo realmente, né? A gente viu nessa última semana no fechamento dos preços, tanto no atacado como também no mercado varejista, um recuo aí de preços da carne, justamente porque a demanda ela não está tão ativa. Então, o movimento agora em junho tem sido aí o movimento comum que a gente assiste com relação à demanda. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Juliana, olhando agora lá para fora, né? Qual que é a explicação para essa fome absurdamente destampada dos importadores da carne brasileira, hein? Sidney, quando a gente fala de mercado do boi agora, esse ano, a gente não pode deixar de falar com relação à exportação, né? A gente vem quebrando recordes aí mensais com relação ao volume de carne bovina que o Brasil vem exportando. Realmente, o mercado internacional tem buscado bastante a proteína bovina aqui do mercado brasileiro. E quando a gente analisa, né, os preços da arroba bovina no mercado internacional, os preços da arroba brasileira estão bastante competitivos, né? Então, isso acaba trazendo o holofote, né, trazendo os olhares aqui para a proteína bovina, que já é bem reconhecida no mercado internacional, mas isso acaba gerando um aumento da demanda. E quando a gente também analisa os nossos principais concorrentes, né, ou seja, os principais players aí que também faz a exportação da carne bovina, a gente vê alguns países como o próprio Estados Unidos com problemas com relação à produção, né? Os Estados Unidos aí vem com um rebanho, com um dos menores rebanhos aí dos últimos 80 anos, então isso acaba melhorando, né, a nossa posição com relação à exportação de carne bovina. Muito bom. Vamos acompanhar, né? O negócio está ficando bom. Ô, Juliana, muitíssimo obrigado por mais essa sua participação aqui no programa. A gente vai, evidentemente, continuar contando com a ajuda de vocês para entender os rumos do mercado, né? Abração para você, Juliana. Abraço para todo mundo aí da Scott. Até a próxima. Obrigadão. Eu é que agradeço, Sidney. O time da Scott Consultoria está sempre à disposição e uma boa noite aí para todo mundo. Para todos nós. E veja depois do intervalo, mesmo tendo sido desfavorecido pelo calendário com o feriado, que para muita gente vai ser emendado, e ainda com o mês entrado e andado na sua metade fechadeira, o mercado pecuário não refugou e continuou embicado na subida da ribanceira. É já que a gente vai voltar. Aguarde. A porteira de entrada da Fazenda da Ramada, para começar o trecho derradeiro dessa jornada pelo sertão, a gente convida os companheiros e companheiras fazendeiros a desconsiderar o falatório da praça e a prestar atenção no relatório que será apresentado agora sobre a situação verdadeira da arroba na nossa praça boiadeira. E o que tem para ser contado é que, mesmo tendo sido desfavorecido pelo calendário, com um feriado que, por muita gente, vai ser emendado, o mercado pecuário não refugou e continuou aprumado, demonstrando constância e substância no rumo de subida no estradão. De qualquer maneira, é verdade verdadeira mesmo que, com o junho já entrado e andado na sua metade derradeira, a toada desta arribada agora está, sim, um pouco mais sossegada, né? Isso porque, nestas horas de agora, o trabalhador brasileiro já está se despedindo dos derradeiros dinheiros do último salário. Mas, por outro lado, o comprador estrangeiro está com o apetite extraordinariamente destampado, correndo atrás de carne feito um desesperado, sendo que o volume embarcado está subindo de galopeada e o preço pago pelo produto brasileiro está indo junto. Só nas 2 primeiras semanas vencidas até agora neste mês presente, já foram despachadas lá para fora nada menos que 117.200 toneladas, o que é, por enquanto, o melhor resultado da história para este período considerado. Ao mesmo tempo, enquanto o preço do nosso boi continua sendo o mais baixo entre todos os fornecedores do mercado internacional,
O valor médio da carne brasileira, que está em 5.411 dólares por tonelada, atualmente altamente compensador para o exportador, que está trabalhando com uma excelente margem de comercialização. Por conta disso, apesar do aumento na cotação da arroba aqui no nosso terreiro, o comprador de gado largou mão de valentia e está falando manso com o fazendeiro para tentar garantir para o seu patrão, que é o dono do frigorífico, o abastecimento do seu estabelecimento. Assim mesmo, a recomendação dos especialistas é para a companheira pecuarista pisar leve no chão e prestar atenção no clima e na evolução da oferta de boiada terminada, especialmente neste prazinho curtinho que está bem aqui na nossa frente. Pondo então a informação na peneira e fazendo a abanação para tirar as impurezas e deixar só aquilo que é certeza, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E, de novo, em todas essas praças, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi ponteada por Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, onde a alta foi geral, com o boi sendo reajustado para R$ 303 e a vaca para R$ 280, a prazo e ainda para descontar o fundo rural. Em Goiânia, a capital do Goiás, o aumento foi só para o macho, para R$ 302. No Acre, até que enfim, bateu um vento bom que levantou todos os preços do mercado. Mas, mesmo assim, o boi ainda está custando a merreca de R$ 255 e a vaca de R$ 240. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, não tem mais macho abaixo de R$ 316. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o comprador está pagando pela fêmea R$ 295. Nas regiões sudoeste e sudeste do estado, quem tem boi para vender está pegando R$ 317. No sudeste da Rondônia, o macho passou para R$ 277. No norte do Tocantins, o boi encareceu para R$ 292. E no oeste do Rio Grande do Sul, a vaca avançou para R$ 10,40 o quilo vivo, ou R$ 312 por arroba. No descambamento do sol, a chapada escureceu e até trovejou de madrugada, mas não choveu. Pois foi só a passarada anunciar a alvorada que a avó Isabel, que era conhecedora dos sinais do céu, pôs todo mundo de pé para pegar na lida de plantar o feijão no pó. E não demorou nada para as águas voltarem, para encharcar o chão emprenhado em fartura de sementes, e naquele ano a colheita foi suficiente para deixar a despensa guarnecida e toda a família contente e bem abastecida. Esta e mais de 800 outras prosinhas rimadas, escritas por mim mesmo na intenção de fazer a louvação da nossa legítima e verdadeira cultura sertaneja brasileira, estão ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam à disposição dos companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, que têm esta mesma paixão pelas coisas do sertão. Para saber como fazer para comprar um exemplar, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Eu vou repetir, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@ual.com.br ou ainda campear o meu nome lá no Facebook. E guardando no coração a satisfação de ter participado desta reunião, a comitiva dá um serviço por encerrado, mas já deixa combinado que o Terra Viva DBO na TV volta amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.